Será que nós estamos diante do segundo modelo fracassado de SAF do Brasil? Depois do que aconteceu com o Vasco, agora é a vez do Atlético Mineiro, da SAF do Atlético Mineiro? Bom, vamos lá, vamos do início, vamos do começo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Joga Direito. Aqui você entende sobre direito no mundo da bola. Aqui a gente troca ideia sobre direito esportivo, sobre futebol. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já deixe seu like, se inscreva. Se quiser saber sempre mais informações por quem de fato conhece. Somos advogados aqui compartilhando conhecimento jurídico no mundo da bola. Direito esportivo, direito de futebol e outros esportes algumas vezes. Na prioridade mesmo é o futebol. Gente, temos um caos no Atlético Mineiro. Estamos diante de uma situação muito complicada no Atlético Mineiro. O Atlético sofreu aí uma terça-feira, dia 22 de julho de 2025, bastante turbulenta. Primeiro, o Rony resolve ingressar com um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho na Justiça do Trabalho de Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, alegando vencimentos pendentes, salários e etc. atrasados. Valores que ele tem direito à sua remuneração atrasados. Depois soubemos que no mesmo dia, Gustavo Scarpa e Igor Gomes notificaram o Atlético Mineiro extrajudicialmente, cobrando o pagamento dessas suas verbas trabalhistas, das suas remunerações, que é de direito, mas cobrando diretamente o Atlético Mineiro, não ingressando em juízo diretamente. Provavelmente foi só um alerta. É muito comum advogado procurar primeiro notificar o clube, a empresa, vou dizer no trabalho comum, digamos assim, não do trabalho no mundo do futebol, tá? Você, normalmente aqui no escritório, quando as pessoas procuram a gente procura primeiro notificar a empresa, o empregador, fala, olha, o trabalhador nos procurou, tá alegando que tá pendente isso, isso e isso, temos aí um período para regularizar. Uma semana. Se não houver regularização, nós vamos estudar as medidas cabíveis, vamos ter que ingressar com uma ação judicial pedindo rescisão contratual por conta do descumprimento de uma obrigação da parte da empresa, uma falta grave, portanto, de acordo com a CLT. Então, os jogadores Igor Gomes e Gustavo Scarpa, os seus representantes legais, seus advogados, melhor dizendo, seus procuradores, resolveram agir dessa maneira, notificando primeiro o clube para depois ingressar em juízo. No fim das contas, dos episódios mais rápidos que eu já vi de renúncia, de desistência, melhor dizendo, de um processo trabalhista, o Rony, ao que tudo indica, ingressou num dia ou pela manhã e à tarde, fim do dia, já tinha chegado a um acordo com o Atlético Mineiro, porque um dirigente lá do Atlético Mineiro entrou em contato com a família, com os representantes do Rony, fez um acordo com eles, entrou em acordo e se comprometeu a regularizar os pagamentos. Na quarta-feira, dia 23 de julho, dia inclusive que antecede um jogo importante para o Atlético Mineiro aí de Sul-Americana, os cabeças aí, os manda-chuvas do Atlético Mineiro, quem realmente manda no Atlético Mineiro, na SAF do Atlético Mineiro, se reuniram com o clube, com os jogadores, com o time, com todos os jogadores e ali expuseram algumas situações e se comprometeram a fazer o pagamento do que estava pendente. Isso gera uma preocupação. Será que a SAF do Atlético Mineiro corre risco? Tem gente brincando aí que é Clube Atlético Pague Meu Dinheiro. Tem gente brincando aí, né? E por conta da situação grave do Atlético Mineiro. Inclusive, saiu uma notícia hoje, nos diários esportivos aí do Brasil, que o atacante Davinho, ingressou com um processo também contra o Atlético Mineiro, cobrando valores referentes às suas remunerações. Então tá explodindo, tem muita coisa acontecendo aí, não é um bom sinal. E também não é prova de que os jogadores estão mancomunados para causar e etc. Não, tem uma pendência aí. Tem um problema de gestão de caixa aí. O que é preocupante. E aí cai o mito de que a SAF é a solução para todas as dificuldades financeiras de um clube de futebol, hein?
pode estar caindo diante do que aconteceu com o Vasco e agora com o que está acontecendo com o Atlético Mineiro. Quanto ao processo do Rony, né? Muita gente questionava, muita gente criticou, muita gente dizendo que era um erro e etc. Bom, o jogador de futebol pode ou não pode pedir uma rescisão do contrato de trabalho? Rescisão indireta, que a gente chama. Rescisão indireta. Muita gente falou, olha, o Rony tinha tudo para perder esse processo, porque não tem exatamente salário atrasado, alguns dias de direito de imagem que estão atrasados, e aí o juiz com certeza não ia dar causa ganha para o Rony. Primeiro, é preciso dizer que o direito de imagem é remuneração. A gente sabe que direito de imagem é só uma desculpa, na verdade é um jeito jurídico que foi dado para não recolher impostos de acordo com a totalidade do que o jogador recebe. Então ele recebe parte como salário e parte como direito de imagem. O direito de imagem ele é utilizado mais para fugir das obrigações trabalhistas das empresas, dos clubes, né? E aí a gente sabe que o direito de imagem é a maior parcela da remuneração do trabalhador, digamos, do jogador. Digamos que o jogador tenha uma remuneração composta aí, basicamente, por duas parcelas principais, o salário e o direito de imagem. E a maior parcela principal é o direito de imagem, porque só o salário consta em carteira de trabalho. E é a parte menor. E aí o Rony ingressou com um processo contra o Atlético Mineiro, cobrando esses valores de dias de atraso aí e pedindo a rescisão do contrato de trabalho. No entanto, gente, aqui que eu quero chamar a atenção para você entender o que está acontecendo de fato, cumprindo com o objetivo desse canal. Explicar e descomplicar o direito para você poder entender, curtir ainda mais o futebol, né? Sabendo do que é direito, inclusive tendo como proveito dessas informações para o seu dia a dia como trabalhador, como empregado e etc. A Lei Pelé trata de salários atrasados, 3 meses de salários atrasados. A Lei Geral do Esporte, por sua vez, não trata de 3 salários. A Lei Geral do Esporte trata de 2 meses de atrasos em direitos trabalhistas, isso aí envolve fundo de garantia, INSS, etc. Já é razão do trabalhador, do profissional do futebol, do jogador, ingressar com um pedido de rescisão direta porque está ali diante de um descumprimento das obrigações contratuais da empresa. Eu estou aqui com a Lei Geral do Esporte aberta no meu celular, a Lei 14.597 de 2023, artigo 90 e os parágrafos 1º, 2º e 3º, eles prevêem a possibilidade expressa do atleta rescindir indiretamente o seu contrato de trabalho pela ausência de depósitos do fundo de garantia por 2 meses ou mais. Então, o Rony, a gente não sabe se exatamente estão pendentes apenas o direito de imagem, como o Atlético alegou, como muita gente alegou, que eram apenas alguns dias, cerca de 5, 6 dias de atraso, 4, 5 dias de atraso de direito de imagem. E o FGTS do Rony? Porque quem lida com o direito do trabalho sabe, quando a empresa começa a atrasar salário, é porque antes ela já está atrasando fundo de garantia, tranquilamente, e muito tempo de atraso. Então pode estar acontecendo isso com o Rony. O procurador, advogado, viu que o Atlético não está fazendo o recolhimento do pagamento, o depósito do fundo de garantia, os depósitos regulares, e sobre isso ingressou em juízo e aí somou o fato do atraso, o direito de imagem, etc. Então o Rony tinha razão em ingressar em juízo, provavelmente, é que a gente não sabe os detalhes do processo. Muita gente se apegou ao fato de que ele não tem 3 meses de atraso do salário. Mas isso é de acordo com a Lei Pelé. A Lei Geral do Esporte, ela atualizou o sistema e a legislação e a Lei Pelé quanto ao atraso de salário, autorizando ao jogador de futebol rescindir o contrato indiretamente, né, ingressar em juízo e pedir a rescisão indireta, e aí ter uma declaração judicial nesse sentido, em sentença, de rescisão indireta do contrato de trabalho, diante de, no mínimo, 2 meses de atraso. De 2 meses em diante, já é suficiente. De atraso de fundo de garantia. Fundo de garantia. E aí, com a rescisão direta, é como se o jogador tivesse sido mandado embora sem justa causa, recebe todos os seus direitos.
Isso serve também para trabalhadores, não necessariamente jogadores de futebol, para todo trabalhador CLT neste país. A coisa tão maluca, que temos notícias nos sites de esportivos, né, que cerca de 10 clubes procuraram o Rony quando souberam do pedido de rescisão dele. Olha só como é o mercado da bola, né? O Rony já tem 13 jogos pelo Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, ou seja, não poderia jogar por outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O que se diz é que ele poderia, inclusive, ir parar num time da Arábia, que o Danilo Barbosa, é, que foi contratado por esse time da Arábia aí, o Danilo Barbosa que estava no Botafogo, ele podia parar nesse time, aí ia ganhar muito dinheiro lá na Arábia. Então, é uma situação bastante preocupante aí para o Atlético Mineiro. Gente, o dono da SAF do Atlético Mineiro é um dos 10 homens mais ricos do país. É bilionário. Não é milionário, ele é bilionário. O que está acontecendo com o Atlético Mineiro? Preocupante, hein? Preocupante. E aí a gente fica pensando quanto à motivação dos jogadores, como é que a torcida vai se relacionar com isso. Teve aí uma treta meio que velada entre o Lianco, o zagueiro, e o Gustavo Scarpa, ao que tudo parece. Ali teve um desentendimento, troca de farpas indiretas nas redes sociais. A coisa não tá muito boa lá no elenco do Atlético Mineiro não, hein? E aqui é bom dizer, né? Nem o Rony, nem o Gustavo Scarpa, nem o Igor Gomes estão exagerando em reclamar os seus direitos trabalhistas. É direito. O trabalhador trabalhou, a gente recebe pelo mês que trabalhou. Então o trabalhador trabalhou para receber. Ele não recebe para trabalhar. É diferente. E por isso eu quero saber sua opinião. Deixe aqui nos comentários. A SAF do Atlético Mineiro. Vai acontecer com a SAF do Atlético Mineiro o que aconteceu com a SAF do Vasco? A SAF do Atlético Mineiro é mais uma SAF que não vai dar certo nesse país? Quero saber sua opinião. Deixe nos comentários. Não esqueça de deixar esse like nesse vídeo para poder o YouTube entregar para outras pessoas, a gente crescer a nossa comunidade aqui, mais pessoas nos acompanharem por aqui. Se não está inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Estamos aqui trabalhando para trazer informação relevante e bacana para você sobre o direito no mundo da bola e outros esportes. A gente se vê no próximo vídeo. Se quiser entender um pouco mais sobre o direito trabalhista, direito de imagem, veja esse vídeo que vai aparecer aqui na tela. Vídeos aqui do canal que a gente já gravou. Quanto mais conhecimento é melhor, hein? A gente se vê no próximo vídeo, hein? Até mais!